livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 11 em diante, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Respondeu-lhes que ao pôr do sol, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Versículo 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu sábado. É por isso, no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha o gosto de bolo de mel. Disse Moisés: O Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando o tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações, em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Curve a sua face. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo sobre esta hora, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa aqui.
A sua palavra é que tem o poder de transformar as nossas vidas, os nossos conceitos, os nossos valores. É por ela que somos libertos, é por ela que somos sarados, limpos. Portanto te pedimos, sara-nos, limpa-nos e seremos limpos para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: devocional diário, uma lição de casa a ser feita por todos. Devocional diário, uma lição de casa a ser feito por todos. Alguém pode me perguntar o que é devocional diário, pastor? Devocional diário é aquele momento que você reserva no seu dia a dia, no seu cotidiano, um tempo a sós com Deus, um tempo para se relacionar com Deus. Preste atenção, a Bíblia nos revela que o nosso Deus é um Deus triuno. São três pessoas distintas que subsistem em uma única pessoa, em um único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um único Deus que subsiste em três pessoas. A figura que mais se aproxima e que fica mais fácil de entendermos a Trindade. A Trindade é difícil de se entender, talvez uma das matérias da teologia mais difícil de nós alcançarmos, devidamente humana ser curta. É a figura geométrica que nós podemos trazer para a gente entender melhor é o triângulo. O triângulo tem quantas partes? Quantos lados? 3. Esses lados são 3 lados iguais. Mas quantas figuras geométricas nós temos? Vamos lá. Quantos lados tem o triângulo? 3. Quantas figuras geométricas nós temos no triângulo? Uma. Então o triângulo, por ter essas características, nos representa muito bem a pessoa de Deus. É um Deus com 3 pessoas distintas, mas que é um único Deus. Se você tirar um lado do triângulo, continua sendo triângulo? Portanto, se você tirar uma das pessoas da Trindade, não é Trindade. Por isso, nossa confissão de fé é em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 deuses? Não, é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Sendo Deus pessoa, é compreensivo que, assim como nós nos relacionamos uns com os outros, devemos nos relacionar com Deus. Então, tudo que eu vou dizer para você aqui hoje, eu quero que você entenda que quando você chega em casa e encontra alguém de sua família, você não trata essa pessoa como fosse um móvel. É assim? Você entra e sai da sua casa como se estivesse entrando e saindo e ali só tinha móveis. Você entra em sua casa, dá bom dia, dá um beijo, coisa do tipo. Você vai sair de sua casa, você dá bom dia, dá um beijo, boa tarde, tchau, tchau, até logo, eu vou ali e já volto. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com pessoas, nós precisamos nos comunicar. Da mesma forma com Deus, nós devemos nos relacionar com Deus, uma vez que Ele é uma pessoa. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, como diz algumas vertentes da nova era e alguns vertentes
sociedade em nossos dias. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. Muito bem, sendo Deus uma pessoa, Ele em primeira instância tem necessidade de se relacionar com os seus filhos. Assim como você, mãe, quer estar junto do seu filho, você, pai, quer estar junto do seu filho, o Espírito Santo quer ter relacionamento com você. Por Ele querer ter relacionamento com nós, Ele nos chama a esse relacionamento. Quando eu estou sentindo carência de afeto, quem é que eu vou procurar? Uma jovem, elegante e bonita chamada Margot, que é a minha esposa. Se eu procurar outra mulher, pode ser talvez a minha mãe, né? Mas além dessas duas, está complicada a história se eu procurar outra pessoa. Ok? Quando eu quero me relacionar no Espírito, porque o nosso Espírito precisa de Deus, a quem eu devo recorrer? Entenda que se eu recorrer em uma outra mulher, relacionamento, você entende que eu estou traindo a minha esposa? Isso está correto ou está errado? Errado. Da mesma maneira é com Deus. Se eu buscar me relacionar com outras divindades que não o único Deus e Criador, eu estou errado espiritualmente dizendo. É pecado buscar qualquer outra divindade que não seja Ele. Em Deuteronômio 6:4 está dito: ouça Israel, o Senhor teu Deus é único Senhor. Portanto, se eu com carência, e tenho carência, tenho necessidade de me relacionar com Deus, buscar em outra divindade, eu estou adulterando espiritualmente. Uma das colocações do profeta Jeremias em seu livro é esta: que a nação de Israel estava como uma noiva adúltera. Uma das colocações do profeta Oséias é esta: quando Deus manda Oséias casar com uma prostituta, Deus está dizendo para a nação de Israel: você, Israel, está adulterando, assim como é Gomer, a mulher de Oséias, o profeta, ela é uma prostituta. Israel tem sido uma prostituta, se adulterando, se deitando com outros deuses, tendo relações com outros homens, e estão manchando a nossa cama nupcial, porque a cama nupcial espiritual da igreja não pode ser manchada com nenhuma outra divindade senão o Senhor. Somente Ele é Deus. Ele não apontou nenhum outro. Em um período da minha vida, talvez há uns 5, 6 anos em média atrás, eu ia todos os dias para uma cidade do interior chamada Indaiatuba, dirigindo um caminhão. Eu gosto de dirigir caminhão, me sinto grande em cima de um caminhão. Não sei se é porque o caminhão é grande, mas eu gosto de dirigir um caminhão. E eu ia todos os dias para Indaiatuba, levando uma carga para a logística lá em Indaiatuba. Eu acredito que bastante pessoas conhecem. Aqui, você indo pela rodovia Anhanguera, tem o SBT do lado esquerdo, e bem de frente da entrada do SBT do lado esquerdo, do lado direito, tem a linha de eletricidade de alta tensão. Ali tem um monte que nós fomos inúmeras vezes. Desde a minha conversão, eu sou uma pessoa que sempre fui de estar envolvida em oração, sempre. E nós fomos inúmeras vezes naquele monte, inúmeras vezes. E nesse momento, há uns 6 anos atrás, eu não estava tão ativo na obra de Deus. Eu estava muito focado na questão de ganhar dinheiro. Muito focado, trabalhando feito
de gente grande. E todos os dias, quando eu passava naquele local, em frente à entrada do monte que nós íamos, o Espírito Santo falava comigo todos os dias. E a fala do Espírito Santo é: estou com saudades de você. Por que o Espírito Santo me chamou tanto para esse momento de relacionamento? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de mim. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, está dito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Preste atenção. Quando o Espírito Santo estava me chamando para tornar ao nosso relacionamento, eu não estava desviado, irmãos. Não estava desviado. Aos pés de Cristo. Porém, a minha vida de relacionamento com Deus não estava da mesma forma que já tinha sido. Eu estava me distanciando do meu relacionamento com o Espírito Santo. E sabe por que o Espírito Santo me incomodava diariamente quando eu passava ali? Porque o Espírito Santo tem ciúmes da minha vida. O texto diz adúlteros e adúlteras. Ele está falando de um adultério espiritual. Pessoas que estão traindo o Espírito Santo no campo espiritual. Estão se distanciando dia após dia da pessoa do Espírito Santo, a ponto de daqui a pouco trair a pessoa do Espírito Santo. E porque ele tem ciúmes, porque ele tem zelo, ele começa a mexer aqui dentro. E eu entendo que ele não mexeu só comigo. Eu entendo que ele mexe com todos nós. Por quê? Será que eu sou mais bonito do que vocês? Não. O Espírito Santo também te chama a um relacionamento. Portanto, se você tem se afastado do relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso te dizer: o Espírito Santo está com ciúmes da sua atenção. Ele quer a sua atenção para ele. Ele quer se relacionar com você. Mas convenhamos que é impossível ter um relacionamento a dois quando um não quer. Concorda, sim ou não? É possível dois se relacionar quando um não se dispõe? O Espírito Santo se dispõe a se relacionar com você. E você tem se disposto a se relacionar com o Espírito Santo? Diariamente, desde o Éden, na viração do dia, Deus descia para se relacionar com a sua criatura. Todos os dias, Deus descia na viração do dia para ter um momento de intimidade com a sua criatura. Será que isso mudou? Mudou, irmãos? O Espírito Santo quer se relacionar com você. Mas, infelizmente, em alguns relacionamentos, a mornidão, a frieza tem entrado. Em alguns relacionamentos, está mais ou menos como Marta e Maria, algo que nós temos dito tanto aqui em nossos cultos, em Lucas 10, de que Maria escolheu a melhor parte e Marta estava preocupada com muitas coisas. O Espírito Santo está te chamando para um relacionamento diário, mas talvez você está
E o Espírito Santo está te chamando nessa noite para você ter uma conscientização que você precisa se relacionar com Ele. Em Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volte às primeiras obras, quando não, em breve a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. O Espírito Santo está dizendo: volte a ser como era. Volte às primeiras obras. Volte ao seu primeiro amor. Eu estou com ciúmes de você. Você está se afastando da viração do dia e deixando ser levado por distrações pelas quais não deveria permitir ser levado. O Espírito Santo está te chamando para um relacionamento de afinidade. Segundo, existem lições de casas a serem feitas. A Bíblia passou para mim e para você lições de casas. Queridos, diariamente na minha casa, meu filho traz uma cardeneta, e nessa cardeneta da escola está dito o que precisa ser feito de lição de casa para o dia seguinte, diariamente. Eu te pergunto, quem tem que fazer lição de casa? É ele ou é os pais? Sabe qual é a questão de muitos de nós? Nós achamos que é o pastor que tem que fazer a minha lição de casa. E eu preciso te dizer, o pastor vai fazer a lição de casa dele. A sua lição de casa é você quem faz. E a Bíblia nos passa que nós temos lição de casa para fazer. E aí eu quero entrar no texto que nós lemos de Êxodo 16, se você quiser acompanhar. Veja no versículo 4 e versículo 5 de Êxodo 16. Lição de casa é diária. Veja o versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Veja, Deus, quando o povo começou a reclamar, Deus mandou carne e pão. A carne veio através de cordonizes e pão veio através do maná. Mas as pessoas tinham que sair, preste atenção, elas tinham que sair da sua tenda e ir até o arraial para pegar o maná diariamente. Queridos, existe uma lição de casa. Se eu e se você queremos ter saúde espiritual, que nós precisamos fazer diariamente. Em Mateus 6, versículo 11, na oração do que nós denominamos como Pai Nosso, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Preste atenção. Para você comer pão espiritual, você precisa buscar todos os dias. Todos os dias o maná caía no acampamento de Israel. E o texto sagrado diz que o Senhor disse ao povo: cada manhã, toda manhã, vocês têm que sair para pegar o pão. Mas sabe o que aconteceu?
colhia o dobro. Ao invés de pegar diariamente, eles tinham que pegar o pão diariamente. Ao invés de pegar diariamente, colhiam o dobro. O que é que acontecia? Criava bicho. O que é que a Bíblia está me ensinando? O que é que a Bíblia, a palavra do Senhor, está te ensinando? Que existe um pão diário. Existe um pão diário para o meu homem espiritual. E não é eu que tenho que colher por você. Não é você que tem que colher por mim. Todos têm que se levantar da sua tenda e ir pegar a sua porção diária. Mas sabe o que acontece, queridos? Que alguns não querem ter fadiga, né? E aí tem pessoas que estão passando fome espiritual com o pão dentro de casa. É verdade. Tem gente morrendo de fome espiritual. Às vezes o pão está na mão. É ou não é? Estou falando bobeira aqui? A alma está gritando, o espírito está gritando de fome e o pão está na mão. Mas sabe o que acontece? Vou evitar fadiga. É igual o Jairinho, né? Jairinho. Eu empurro a bicicleta para não ter a fadiga de pedalar a bicicleta. Está evitando fadiga. Ô meu irmão, a Bíblia Sagrada é um pão diário. De vez em quando Deus te dá o pão completo, mas de vez em quando Ele só dá o trigo. E aí o que nós fazemos, pastor, quando Deus só dá o trigo? Molha o trigo, faz a farinha e faz o pão. Tem dia que dá trabalho para comer pão. Sabe o que tem que fazer? Vai molhar o trigo. Vai colher o trigo. A questão é que muita gente não quer ter trabalho e está morrendo de fome. E a culpa não é de ninguém, viu? Quem é que não tem esse pão em casa aqui? Fala para mim, levanta a mão. Quem é que não tem esse pão em casa aqui? Tem alguém que não tem? Hã? Tem alguém que não tem esse pão em casa aqui? 100% das pessoas que aqui estão têm o pão em casa. 100%. Se não está comendo, meu querido, é culpa de quem? Hã? Se você não está saindo do arraial para pegar maná, a culpa é de Moisés? Se você não está saindo do arraial para pegar maná, a culpa é do líder? Se você não está saindo do arraial para pegar maná, a culpa é da igreja? Morrendo de fome junto da fonte, porque está com preguiça, porque não quer ter fadiga. Tem um grupo de pessoas que vivem do passado. Ah, Moisés, mas o Egito era tão bom. Tem um grupo de pessoas que está caminhando para a terra prometida e está recordando a desgraça do Egito. É os saudosistas, presos no passado. Veja o versículo 3 aí. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha isso, gente que vive de passado. Quem dera as mãos do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Gente vivendo de passado.
Mas era tão bom lá, pastor. Era tão bom. Você ainda não viveu o melhor de Deus. Por isso que você acha que o Egito era bom. Porque quem vive o melhor de Deus não tem saudade de escravidão. Quem vive o melhor de Deus não tem saudade de escravidão. Não tem. Quem vive o melhor de Deus não tem saudade do giló do Egito. Não tem saudade da carne do Egito. Não tem saudade da farra do Egito. Porque Canaã é muito melhor do que o Egito. Aleluia. Se você está com saudade do Egito, eu te oriento. Começa a olhar para Canaã. E começa a pedir: Senhor, eu quero experimentar de Canaã. Porque eu sei que Canaã tem coisa melhor do que o Egito. Amém ou não? Amém. Aí tem pessoas que, como esse grupo de pessoas, mas no sentido oposto, vive preocupado com o amanhã. Veja o versículo 20. São pessoas que ou vivem no passado ou vivem no futuro. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Tem um grupo de pessoas, preste atenção, que ele vem na igreja no domingo, come uma porção de maná deliciosa e ele acha que essa porção é o suficiente para manter ele a semana toda. E alguém, como esse povo, traz um jarro. Cadê o cântaro aqui? Traz um cântaro e enche de maná, guardando para o dia seguinte. Sabe por quê? Não quer ter fadiga de buscar. Aí enche o cântaro com maná. Mas sabe o que vai acontecer? Amanhã esse maná está podre, porque a porção é diária. Então o que você está recebendo hoje é combustível para hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que você está recebendo hoje é combustível para hoje. Amanhã tem mais maná. Amanhã tem mais pão. Aleluia. Se você buscar, ele vai te alimentar. Agora, se você não buscar, vai ficar com fome. Amém ou não? Amém. Então, por favor, não pense que vir uma vez na semana na igreja resolve o problema. Porque existem lições de casa que compete a você fazer. O pão diário está na sua mão e você precisa comer deste maná. Amém ou não? E tem o grupo de pessoas que sequer busca. É ou não é, irmãos? Tem o grupo de pessoas que qualquer motivo é motivo para não vir à igreja. Se for tomar banho e não achou o chinelo, não vou na igreja não. O diabo está se levantando. Qualquer coisa é motivo. Deixa eu te dizer, isso é sintoma de gente doente. Quem é que não tem força, irmãos? Quem é que não tem força? Doente. Se você, tudo é motivo para não buscar ao Senhor, você está fraco espiritualmente. E quem está fraco espiritualmente, o que é que essa pessoa mais precisa? Quem está doente, o que é que essa pessoa mais precisa? Se alimentar bem. É a primeira coisa que o médico vai dizer. Você não pode deixar de se alimentar. Mas sabe o que acontece? A pessoa não está bem. A primeira coisa que ele deixa de fazer, adivinha só?
veneno, né? É Coca-Cola. É gostoso, mas acaba com a saúde. Vai para frente da novela. Ô irmão, é triste. Nós tem muita gente que não vem na igreja por causa. Qual que é a novela da moda aí agora? A Feiticeira. Se é que tem a novela A Feiticeira. Gente que troca maná por causa de novela está morrendo espiritualmente. Gente que troca maná por causa de programa de TV está morrendo espiritualmente. São necessidades básicas, irmãos. Nós precisamos comer. Viva um dia por vez. Mas pastor, eu vou encher o meu cantil aqui, porque eu não sei se amanhã tem. Ei, Deus prometeu diariamente, quando vocês acordarem, vai ter maná, e não vai faltar pão, não vai faltar pão. Existe uma porção diária de pão na sua vida, mas você tem que buscar essa porção. Deus vai prover. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Deus vai prover o maná. Amém ou não? Amém. Terceiro, é necessário reestabelecer prioridades. Querido, tem pessoas colocando salgadinho no lugar de arroz e feijão. Todo mundo que tem criança, eu acredito que todo mundo que tem criança sofre com isso. Lá em casa é uma briga. Eu compro frutas e eu vou dedurar agora. Eu tenho duas crianças lá que dá trabalho para comer frutas, irmãos. Uma tem 40, a outra tem 8. Dá um trabalho para comer. A fruta estraga, eu fico bravo. Não estou rasgando dinheiro, gente. Me ajuda a comer. Mas se eu não comer, geralmente estraga. Tem gente que está trocando coisas saudáveis por salgadinho espiritual. Sabe o que vai acontecer? Vai perder nutrição espiritual, vai adoecer, e se não tomar cuidado, vai morrer. Reestabeleça prioridades. Prioridade máxima na sua vida espiritual: relacionamento com Deus. Você, eu, nós precisamos ter tempo a sós com o Senhor. Mateus capítulo 6 e versículo de número 6, o Senhor Jesus diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê você em secreto, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. O que ele está falando aqui? Eu preciso que você tenha tempo privativo comigo. Deixa eu fazer uma analogia aqui, uma comparação, sei lá. Preste atenção, parece que é sujo o que eu vou dizer, mas não é, para você entender. Marido e mulher, quando vai ter relação sexual, eles fazem isso exposto para todo mundo? É dentro do quarto, ele e ela, pelo menos um relacionamento distinto, é ou não é? Dentro do quarto, privativo, porque existem coisas que só são reveladas na privacidade. Quando Jesus está dizendo, entra no seu quarto, fecha a porta, ele está dizendo, eu quero revelar coisas para você, só para você e para ninguém mais. Mas para isso, você tem que entrar no quarto, sozinho, eu e você, privativamente. Relacionamento a sós com Deus. O texto sagrado vai dizer, clama a mim e
dizer-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Veja, é uma via de mão duplas. Clama a mim e eu vou responder. É um momento de relacionamento. É eu falando com Deus e Deus falando comigo. Por que, meus irmãos, muitos crentes não conseguem discernir a voz do Espírito Santo? Simples. Não tem relacionamento com o Espírito Santo. Olha aqui para mim. Se você não consegue discernir a voz do Espírito Santo quando Ele fala com você, e Ele fala, eu vou afirmar, olhe para mim, o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo fala com você. Se você não consegue discernir a voz do Espírito Santo, mostra que o seu relacionamento com Ele está ruim. Você entra e sai, e o Espírito Santo é uma pessoa qualquer. Eu já falei, eu dei esse exemplo algumas vezes aqui. Tem um carteiro que passa na rua da sua casa, uma ou duas vezes por semana, não tem? Sim ou não, irmãos? Tem. Você sabe o nome do carteiro? Ele passa lá, sim ou não? Passa. Mas você não sabe o nome. Se esse carteiro que passa todas as semanas na rua da sua casa tiver uma entrega que tem que te entregar em mãos, se ele chegar lá, ele tem a carta, ele tem o seu nome e ele chama Dr. João Paulo, você sabe que é o carteiro que está chamando? Me responda. Não. Por quê? Você conhece o carteiro? Não. Você sabe que ele passa lá. Agora, se a sua esposa, se o seu pai, se a sua mãe, se alguém que você tem relacionamento íntimo e diário, chegar no portão da sua casa e falar, João Paulo, você precisa sair para saber que é ela que está te chamando? Não, porque você tem relacionamento. Por que muita gente não conhece o Espírito Santo? Porque está tratando o Espírito Santo como um carteiro e não como alguém da família. Está tratando o Espírito Santo como um estranho. E o Espírito Santo não deve ser tratado como um estranho. O Espírito Santo é uma pessoa para eu me relacionar diariamente. Quando eu me relaciono diariamente com o Espírito Santo, quando Ele fala comigo, eu conheço a sua voz. Amém, amado? Muito bem. Então você precisa ter tempo. Segundo, vamos estabelecer prioridades. Tempo de qualidade com o Senhor. Segundo, primeiro o Senhor. Qual era o horário do dia que eles saíam para colher o maná? De manhã. O texto diz que quando o sol se punha, acontecia o que com o maná? Derretia. O que a Bíblia Sagrada está ensinando? Primeiro o Senhor. Sabe o que acontece? Muitas pessoas deixam para orar ou para ter o seu devocional com o Senhor para o fim do dia. Mas no fim do dia, você fez tantas coisas que você não tem tempo. E aí deixa para amanhã. Agora, quando você estabelece prioridade, primeiro o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o Senhor. Preste atenção, querido. Eu tenho essa prática há mais, sei lá de quantos anos. Acorde mais cedo. Você acorda às 6 horas da manhã? Acorde às 5. Ah, mas é muito difícil, é mesmo. A carne não se dispõe a buscar a Deus. Você sabia que a carne não se dispõe a buscar a Deus? Se você depender da carne, a cama sempre vai vencer. Você sabia disso? Se você depender da carne, o cobertor sempre vai ser melhor. Você sabia disso? Porque muita gente não sacrifica, porque é dominado pela natureza humana. Porque quem é guiado pelo Espírito
Deus, vence a cama. Fala a Deus, né? Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela: quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, vence a cama. A cama não é mais forte do que a sede de Deus. Não é. Não espere ter disposição. Preste atenção. Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele diz assim: eu sou como um atleta que não defiro golpes no ar, mas eu defiro golpes no meu alvo, como um boxeador que tem alvo. Eu corro como um atleta, corro para vencer, não corro para perder. Para isso, eu esmurro o meu corpo à servidão de Cristo. Não pense você que, se você depender da sua carne, você vai levantar para orar, você vai levantar para ler a Bíblia, você vai levantar para se consagrar. Não vai. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê? A carne é fraca para buscar a Deus, a carne é fraca para orar, a carne é fraca para ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, pastor, dá um sono na encrenca, expulsa esse capeta no nome de Jesus. Algumas práticas, irmãos, eu disse para vocês que ia ser muito simples o que eu vou falar para vocês aqui. Muito simples. Tem gente que vai ler a Bíblia deitado na cama. Eita, homem de Deus, cheio de fogo. Daqui a pouco ele está o quê? Dormindo. É simples. Deitado no sofá. É para o alto, Bíblia aqui. Adivinha só. No princípio era o verbo. Eu conheço até um pai aqui que disse que vai orar e daqui a pouco o filho fala: pai, o senhor está orando, daqui a pouco assim. Bora deitado, Senhor. Aí acho que Deus olha lá, você está aí querendo enganar quem lê. Irmão, vai ler a Bíblia. Sente em uma cadeira. Boa iluminação. Coloca o livro, a Bíblia, em um local fixo. Você precisa ter boa visibilidade do que vai ler, senão vai cansar as vistas. Se tiver muito escuro e deitado, vai dar sono. Sem barulho de preferência. Por isso que você tem que ser o primeiro a acordar na sua casa. Está todo mundo dormindo. Você já tentou ler a Bíblia com a família? A esposa batendo panela. Aí você começa a Jeová. Você dá uma olhada assim, né? Aí você está entrando no manto aqui. Cai a tampa da panela no chão. Não tem homem espiritual para isso. Tenha tempo a sós com Deus. Tempo de qualidade. Acorde mais cedo. Vá moer o trigo. Faça a farinha. Prepara o pão e coma. De vez em quando eu acordo. Hoje é tudo prático, né? E a gente acha que na vida espiritual é a mesma coisa. Vai na geladeira, pega um saquinho assim com a famosa tapioca. Corta aqui. Eu faço lá em casa. Coloca lá a frigideira, joga o pó. Pega 2 ovos. Mexe. Coloca dentro. Senta na mesa e vai comer. Só tem uma diferença. Não vem no saquinho. Vem em um livro. Amém? Tapioca espiritual com ovo mexido. Amém? Faz um bem que você não tem noção, mas dá uma nutrição para a alma que você não tem noção. Primeiro no Senhor.
cuidado com as distrações. Irmãos, tem pessoas que deixam de ler a Bíblia por causa de televisão. Na minha concepção está pecando. Na minha concepção está pecando. Tem tempo de assistir filme, tem tempo de entrar na internet, olhar todos os meios de comunicação possível, tem tempo de ligar, de falar, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o Senhor. Meu irmão, é diariamente, você tem que ter tempo para o Senhor. Cuidado com as distrações. Irmãos queridos, em nome de Jesus Cristo, preste atenção. As distrações dessa vida pode trazer danos para a sua vida espiritual. Muito cuidado em nome de Jesus. Muito cuidado. O que fazer no devocional, pastor? Preste atenção. Você precisa ter meditação na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 6, versículo 6. Deuteronômio 6 e versículo 6. Diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Veja o ensinamento das Escrituras Sagradas. Aprendam diariamente das Escrituras Sagradas. Leiam, estude, medite. O que fazer no devocional? Tenha tempo de leitura da palavra de Deus. Aprenda com a palavra. Segundo, tenha tempo de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então, no seu cotidiano, no seu devocional, precisa ter leitura da palavra e precisa ter oração, com esse discernimento. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que aqueles que se chegam a Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Quando você vai orar, você precisa primeiro crer que Deus existe. Segundo, crer que Ele vai te responder. Tem pessoas que entram na presença de Deus descrente, acha que está falando com um objeto. Deus é uma pessoa. Portanto, você precisa se relacionar com Deus com uma pessoa. Então você tem que ter atitude para buscar a Deus e crer que Ele vai te responder. Quinto e último ponto para nós irmos para a ceia do Senhor. Existem lutas a vencer. Primeira luta a vencer é a carne. Primeira luta a vencer é a sua carne, a indisposição da sua carne. Veja aí, Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia. Em Gálatas, capítulo de número 5. Versículo de número 17 diz: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês estão em vocês, não estão debaixo da lei. Veja, ele está dizendo que existe uma guerra entre a natureza humana e o Espírito. A sua carne nunca se dispõe a buscar a Deus. Então a primeira luta a vencer é contra a carne, contra a indisposição da carne. Não espere ter vontade, faça por necessidade. Não espere ter vontade para buscar a Deus, busque por necessidade. Se você vai ao médico
vai instruir você comer quando tem fome? É isso? É isso? Não. Qual que é a instrução da medicina? Coma de 3 em 3 horas. Sabe por quê? O seu organismo sempre vai estar funcionando. E ele sempre estando funcionando, ele funciona bem. Agora, quando ele não tem alimento, ele começa a funcionar mal. A grande questão nossa é justamente isso, queridos. Tem pessoas que esperam dar vontade. Nunca você vai ter vontade. Você tem que buscar por necessidade. Segundo, estabeleça as prioridades. O que é prioridade para você? É a sua vida espiritual? Então busque. Se a sua vida espiritual é prioridade, você tem que buscar. Momento de escolha. Todos nós passamos por isso. Pastor, eu tenho que escolher entre assistir à televisão, entre entrar na internet, navegar nos meios de comunicação e entre ler a Bíblia ou orar. E aí, o que eu faço? A decisão é sua. Eu não vou decidir por você. O seu marido não vai decidir por você. Mas o meu marido não busca comigo, pastor. A minha esposa não busca comigo. Preste atenção. A sua esposa vai te levar para o céu? O seu marido vai levar você para o céu? Então, se a sua esposa não busca, busca você. Se o seu marido não busca, busca você. Se os seus pais não buscam, busca você, porque a salvação é individual. Amém ou não? Estabeleça as suas prioridades. Eu ouvi de um pastor, e oxalá que você ouvindo de mim, isso também mude. Um pastor em uma de suas palestras, o pastor Miles Morris, ele fala: desligue a TV, leia a Bíblia. Desligue a TV, leia um bom livro. Eu ouvi aquilo e falei: pastor inteligente, vou fazer isso. Se você tiver que escolher, o que é que você está escolhendo? A TV ou a Bíblia? A TV ou a oração? Isso vai determinar o seu amanhã, se você tem saúde espiritual ou não. Você quer ter saúde espiritual? Desliga a TV, vai buscar a Deus. Agora, se você não está preocupada com a sua saúde espiritual, continue assistindo TV. Pode continuar. Você vai ser mais um doente espiritual. Continue a não comer pão. Continue a não ler a Bíblia. Continue. É mais um na fila do UTI. Só mais um, que daqui a pouco está entrando em coma espiritual. E vai estar colocando a culpa no governo, a culpa no pastor, a culpa na liderança. Eu vou olhar para você e falar: não tem culpa não. Eu sou muito chato, eu falo tanto de ler a Bíblia aqui, eu falo tanto de orar aqui. Tem culpa não. Agora eu não posso ler a Bíblia por você. Eu não posso orar por você. Eu posso interceder, orar por você não. Interceder por você sim. Agora você tem que ter o seu tempo com Deus. Amém? Fique de pé, vamos partir para a ceia do Senhor. Eu disse para vocês que tudo que eu iria dizer para vocês hoje aqui é muito corriqueiro, mas é extremamente necessário. Senhor, em nome de Jesus,